Pessoal, eu acredito que todos vocês que estão me assistindo agora já ouviram um ditado que diz: minha casa, minhas regras. E mesmo que você não tenha ouvido esse ditado ainda, certamente na sua casa você estabelece as suas regras. Isso quer dizer o quê? Que para entrar na sua casa, para visitar você, para passar um dia com você, para morar com você, tem que respeitar as suas regras. Da mesma forma, para visitar minha casa, para vir morar na minha casa, enfim, precisa respeitar minhas regras. Por que eu estou querendo dizer isso? Alguns vídeos que estão circulando aí nas plataformas, nas redes sociais, questionando se algum grupo de pessoas da sociedade pode entrar no céu. Eu vou ser mais específico. A pergunta é: o homossexual pode ser salvo? Pode entrar no céu? E as respostas são diversas. Uns dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem talvez. E eu vou dizer à luz da Bíblia quem está habilitado a morar no céu. Se na minha casa, que sou pecador, que tenho as minhas limitações, que sou mortal, existem regras, quanto mais na casa de Deus, que é o céu. Lá sim é que deve ter maior reverência, regras, para que você possa entrar lá. Tá certo? Então, à luz da palavra, eu vou lhe dizer o seguinte: só existe um requisito. Não existe dois, nem três, nem quatro. É um. Está lá em Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração tu creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, só precisa que haja verdadeiramente conversão na vida da pessoa. A verdadeira conversão, e ela precisa ser genuína, é o que basta para que você garanta a sua salvação. Mas você pode me perguntar, e as práticas? O que as pessoas fazem de errado? Isso não é condição para entrar no céu, tá certo? Mas tem um detalhe. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, se você se converteu verdadeiramente, você não tem mais prazer no pecado. Ou seja, você peca, mas não vive no pecado. Porque todos nós pecamos, tá certo? Então, quem vive um verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, ocorre na sua vida, na sua forma de agir, transformações trazidas pelo Espírito Santo de Deus. Não é mérito nenhum nosso. Não somos bons porque somos bons. E sim somos bons porque o Espírito Santo nos capacita para que sejamos bons. Tá certo? Então, a obra que o Espírito Santo promove na minha vida e na sua faz com que as minhas ações elas sejam dignas de eu entrar na casa de Deus. Lá em Mateus, capítulo 7, 21, vai dizer o seguinte, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. Mas sim aqueles que fizer a vontade do Pai que está no céu. E a vontade do Pai é exatamente esta, que você aceite o Filho como único e suficiente Salvador. E o fruto, ele vai vir com essa transformação de vida, com essa mudança de vida de agora velha criatura para nova criatura. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 16, capítulo 7, versículo 16. Pelos frutos os conhecerei. Porque não é possível alguém colher uva no espinheiro, nem figo na erva daninha. É impossível. Ou seja, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, se você agora é uma nova criatura, os seus frutos vão dizer quem você é. E vão dizer sim, se você entra no céu ou não. Mas não é isso o que eu faço ou deixo de fazer que me garante salvação. O Efésios 2,8 vai dizer:
pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá certo? Então, a salvação é um ato. A partir do momento que eu me converto, eu estou garantindo aqui, nesse momento, que agora eu posso entrar no céu. Tá certo? Não é as obras. Lá em Apocalipse 22, versículo 11, vai dizer o seguinte, ó, aquele que é injusto, pratique injustiça ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é justo, pratique justiça ainda. E aquele que é santo, santifique-se ainda. Significa dizer que a santidade é um processo. Nós não se convertemos hoje e já automaticamente estamos num estágio de santidade plena. Isso não existe. A santidade ela é um processo, ela vai acontecendo ao longo da sua vida cristã. Se assim não fosse, se eu me convertesse hoje, eu não poderia morrer amanhã, porque eu teria que desenvolver primeiro uma santidade para poder herdar o céu. Não é o caso. O ladrão da cruz teve ali já a sua sentença garantida por Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E observe que ele não teve tempo para produzir santidade. Por quê? Porque a confissão lhe garante naquele ato a sua salvação. Tá certo? Então não é o que eu faço na minha vida, é a escolha que eu faço na minha vida que vai me garantir a salvação. Então, homossexual, adúlteros, homicidas, idólatras, feiticeiros, mentirosos e toda sorte de pecadores, o qual eu estou inserido, que eu não deixei de ser pecador, só temos a garantia de morar no céu se cumprirmos a regra de Deus. E a regra de Deus, que está lá em Mateus 7,21, é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E as transformações necessárias na sua vida, o Espírito Santo vai fazer. Então, que fique claro, não é o que você é que vai lhe garantir a salvação ou a sua condenação. Não é isso. Tá certo? Deus não faz acepção de pessoas, a salvação é para todos, mas é necessário uma escolha. E a escolha é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, toda essa lista que eu falei de pecadores, ao qual eu estou inserido, precisa se converter a Jesus Cristo. Eu já fiz a minha escolha. Já escolhi servir a Jesus Cristo, continuo pecador, mas não continuo no pecado. É diferente e é bom deixar claro isso. E isso é suficiente para me garantir a salvação. Não o que eu faço, mas a escolha que eu fiz. Então, você que está vendo esse vídeo, eu espero em Deus, e a minha oração é que você não questione as regras, tá certo? Porque do jeito que a sua casa tem uma regra, a casa de Deus também tem a regra dele. E ele está de braços abertos esperando você, desde que você cumpra as suas regras. Que ele, pois, nos abençoe.